Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira videoaula para os alunos do primeiro ano do ESAG. Eu sou o professor Cleiton de História. Iremos falar sobre o nosso conteúdo que já foi enviado, vocês já têm conhecimento, certo? Já mandei em arquivo no nosso grupo e fizemos atividades também sobre esse conteúdo, tá certo? Vocês estão vendo aí, ó, povos do Oriente Médio, mas nessa aula nós falaremos sobre os povos da Mesopotâmia, ou mais precisamente nas duas aulas que teremos, sobre os povos do Crescente Fértil, tá certo? Então, por isso que no nosso material nós temos essa imagem que envolve o Crescente Fértil, ou seja, são duas grandes regiões que envolvem o desenvolvimento das primeiras civilizações, tá certo? Então vamos pela ordem cronológica. Falaremos primeiro dos sumérios, né, os povos mesopotâmicos, e o Crescente Fértil aí, como estamos vendo na imagem. Hoje Mesopotâmia, né, meso é meio, potâmia rios, né, então significa região entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Foi onde se desenvolveu as primeiras civilizações humanas, ou seja, um modo de organização mais complexa, com divisão do trabalho, um estado, né, presente, um líder, religião, etc. Certo? Então, essa região toda que envolve a Mesopotâmia e o Egito é chamado de Crescente Fértil. A Mesopotâmia propriamente dita é onde é hoje o Irã e o Iraque. Certo? E ali vão se desenvolver essas primeiras civilizações. Uma dessas primeiras civilizações é a civilização suméria. Temos aí um tapete, né? Parece um tapete, uma imagem, o estandarte de Ur, feitas de lápis, lazuli e conchas, que mostram as atividades cotidianas em tempos de paz. Olha, em tempos de paz, ou seja, uma vida dentro da normalidade, apesar de todos os povos que habitaram aquela região viverem em constantes conflitos e guerras, tá certo? Então, essa imagem aí da zigurate. A zigurate é um templo religioso. Isso é para demonstrar o grande desenvolvimento que essa civilização promoveu, ou seja, nós conseguimos entender esse desenvolvimento através das obras, das suas realizações, assim como veremos com os egípcios, com as pirâmides, tá? Então, essa zigurate é uma espécie de grande obra que ficou aí para a história, né? Como grandes realizações arquitetônicas dos povos da Mesopotâmia. E aí um pouquinho sobre os sumérios. Os sumérios foram as primeiras civilizações, a primeira civilização a estabelecer-se na Baixa Mesopotâmia, mais especificamente na cidade de Susa, a leste do vale. Nessa região, os sumérios constituíram uma cultura admirável e suas descobertas serviam como base para diversos povos da antiguidade. Ou seja, conhecimento é sempre repassado. Tudo que os sumérios desenvolveram de tecnologia e organização social vão ser apropriados pelos outros povos que irão chegar ao poder, que irão dominar a região. Então, existe aí uma grande contribuição dos sumérios para a transmissão aí de conhecimento para os outros povos. A estrutura social dos sumérios organizava-se em torno das grandes cidades, como as cidades de Ur, Kish, Nippur e Uruk, as mais famosas. Essas grandes cidades eram distribuídas arquitetonicamente ao redor das burocracias sacerdotais e dos templos. Então, perceba aí que temos um núcleo de organização. As cidades se organizam em torno dos templos. Então há um vínculo muito forte aí entre religião e poder, religião e política, religião e Estado. As terras em torno das cidades eram tratadas por sistemas de irrigação que funcionavam a partir de rios próximos, ou seja, aí ele está falando da organização econômica, tá? A base econômica da civilização é a agricultura. Então, e aí também temos uma técnica, todo um sistema de irrigação
para ampliar e manter constante o processo de irrigação das plantações. Era uma civilização muito evoluída, considerando-se as tecnologias disponíveis na época. Possuíam embarcações, veículos com rodas e fornos caseiros. Então, temos aí alguns vestígios desse desenvolvimento tecnológico que os sumérios desenvolveram, principalmente a roda, né? Volta e meia nós nos pegamos aí com essa piada. Olha, o cara inventou tal coisa. Ah, tá, ele inventou o quê? Inventou a roda. Porque depois da roda, né, tudo são aperfeiçoamentos, tá certo? Então, como ele citou aí, os vídeos caseiros, os fornos caseiros, o vídeo caseiro é o que a gente está fazendo agora, e as embarcações. Então, houve uma grande contribuição. E, não se esquecendo aí, como acabamos de ler, os canais de irrigação, certo? Para as plantações. Aí temos um mapa das cidades sumérias. Algumas eu citei agora, outras estão no mapa lá. Eridu, Lagash, Kish, Nippur, Uruk e Ur, eu já citei aqui no texto, tá certo? Além disso, o cobre e o bronze eram trabalhados por volta de 4000 a.C., por meio de processos de fundição desenvolvidos pelos sumérios. Antes de nós falarmos aqui sobre o assunto das primeiras civilizações, nós tínhamos falado em sala de aula sobre os egípcios, mas antes disso também já havíamos falado sobre a era dos metais e a grande transformação que esse conhecimento, que esse período ocasionou no desenvolvimento da história, né? Produção de armas para guerra, instrumentos de trabalho que vão ser utilizados na agricultura, vão ampliar, né, as técnicas de agricultura com enxada de ferro, etc. Então, aqui é uma outra evolução também. Tá dentro desse contexto aí das primeiras civilizações, o desenvolvimento do cobre, do bronze e do ferro, da fusão, né, da fundição. Minérios, metais, pedras preciosas foram obtidos por meio de embarcações e de empreitadas por caravanas, ou seja, migrações, né, para comércio, grande circulação de grupos indo comprar ou vender os seus artigos. Uma das mais significativas contribuições dos sumérios está ligada ao desenvolvimento da chamada escrita cuneiforme. Temos aí uma das técnicas mais antigas de escrita, né, que é a técnica cuneiforme, e temos aí um exemplar. É uma placa de argila, alguns gostam de chamar de barro, né, argila. Cuneiforme é de cunha, ou seja, cunhar, imprimir nessa argila mole símbolos, significados aí que formam um tipo de escrita, a comunicação. Então aí tem uma grande contribuição dos sumérios para a nossa cultura, tá certo? A nossa cultura ocidental. São várias formas de escrita, mas uma das mais antigas aí temos a escrita cuneiforme dos sumérios. A região foi governada durante aproximadamente 1800 anos por assírios, acadianos e amoritas. Então, ou seja, na região que chamamos de Mesopotâmia, por ali passaram diversos grupos, diversas civilizações que guerreavam, né? Fraqueza de um, fortalecimento do outro, eles viviam em constantes conflitos, tá certo? Pelo domínio do território. Além disso, existiram governos intermediários dos cassitas, mitanes e hititas. A organização política era administrada por 3 dinastias reais que dominaram a Mesopotâmia. Então, o modelo clássico de governo, de Estado, era a monarquia, ou seja, através de um rei. Vamos lá. Já falei aqui. Desculpa. A ausência de união política entre os sumérios provocou vários conflitos entre as cidades que ocupavam o território. Aproveitando-se das constantes guerras entre as cidades, os semitas se instalaram na Mesopotâmia e organizaram uma civilização em torno da cidade de Akkad. Quem eram os amoritas? Eram os povos semitas, oriundos do deserto,
sírio-árabe, né, ou sírio-libanês, ou seja, a região da Síria ou da Líbia, do Líbano, desculpa, do Líbano, tá? Líbia não, do Líbano, que invadiram as cidades-estados da Mesopotâmia por volta de 2000 a.C., após a queda da civilização suméria acadiana. Eles ergueram a cidade da Babilônia, que seria o principal centro comercial mesopotâmico. Então, pessoal, tome cuidado, né? De falar, os babilônicos. Quem são os babilônicos? São os amoritas, tá? Depois que eles constroem a cidade da Babilônia, os povos que viviam no entorno vão chamá-los de babilônicos. Mas eles originalmente são os amoritas, tá certo? Então, amoritas e babilônicos estão ali relacionados. O primeiro império foi erguido por Amoreu, Sumo-Abum, por volta de 1894 a.C., resultando em diversas disputas com remanescentes dos povos sumérios, ou seja, grupos pequenos que sobraram dos sumérios e os acadianos, até a unificação realizada pelo império do imperador Hammurabi, do rei Hammurabi, formando o primeiro império babilônico. Quando fala de império é porque houve a unificação desse território e o domínio, tá certo? Aí temos uma imagem, né, mostrando o desenvolvimento e o esplendor do que era o Império Babilônico. Pela questão da arquitetura, nós podemos tirar algumas conclusões da questão da organização, certo? A organização dessa civilização. Inclusive, a questão aqui que nós estamos analisando é exatamente o conceito de civilização, tá certo, pessoal? Nós migramos aí, ó, na linha histórica de primeiros agrupamentos humanos e aí passamos para as cidades. Dentro das cidades e dentro dessa organização complexa que é a cidade, nós chamamos de civilização. Uma grande sociedade, um grande grupo de pessoas reunidos numa cidade, exige também um alto grau de organização. Dentro dessa organização também vai surgir o Estado, que está inserido aí uma questão nas atividades, né? Para que vocês explicassem o que era o Estado. O Estado é o que a gente conhece hoje como a instituição que organiza a sociedade. Tem essa responsabilidade. Então vamos lá. A Torre de Babel, assim como a cidade da Babilônia, são muito conhecidas pelos escritos bíblicos, né? Temos relatos dessa cidade e a Torre de Babel na Bíblia, tá certo? Tem vários casos, né? Aqui não vem ao caso, estamos analisando a questão histórica não religiosa, tá certo? Tais avanços imperiais exigiram um controle efetivo do Estado. Olha lá, ó, aparecendo qual a importância do Estado na organização dessa sociedade, dessa civilização, que ficava responsável por fiscalizar todas as obras empreendidas pelo imperador, ou seja, os funcionários do Estado, os fiscais, certo? Com isso, o Estado ficou centralizado na mão da monarquia, ou seja, uma família e um rei. Foi de autoria de Hammurabi o primeiro código penal através das leis de talião, olho por olho, dente por dente, onde as punições aos criminosos variam de acordo com os seus delitos. Temos também nessa época a primeira lei escrita, registrada. Até então não tínhamos, era tudo à base do costume. Tá? Qual é o costume da população, como essa sociedade encara determinados assuntos, como deve ser julgado determinadas situações. Então aqui, quando nós falamos do Código de Hammurabi ou da Lei de Talião, é uma lei escrita. Tanto é que temos lá, já veremos a placa, né, do registro da lei. Apesar de tomar a cidade dos antigos povos sumérios e acadianos, que desenvolveram suas próprias culturas, os amoritas, que serão chamados de babilônicos, adotaram a mesma escrita, arte, literatura e sistema de educação, né, dos outros povos, dos sumérios e acadianos, apesar de manterem o seu idioma de origem semita, árabe. E aí temos os assírios, né, outro povo também muito importante. Os assírios eram um povo de guerreiros rudes e camponeses,
possuíam a justiça baseada no código estabelecido no século XVIII a.C. pelo rei Hammurabi. Eles também adotaram esse código de leis. As cidades, dentre as quais destacavam-se Assur, Nínive e Nimrod, né, ficavam subordinadas à autoridade do rei. O rei da Síria detinha poder absoluto sobre todas as dimensões do governo, ou seja, econômico, político, religioso e militar. Embora fosse tido como homem, acreditava-se que ele era um enviado de Deus. Isso é notório, né? Veremos essas semelhanças aí em outros povos, em outros governos, assim como no Egito, que o líder do Estado, ele também é o líder religioso, político e militar, tá certo? Hoje, na nossa sociedade atual, os poderes são divididos. Cada esfera institucional tem um poder, tá certo? Aqui não, aqui todo o dirigente, todo o governante tinha esse caráter religioso, divino, escolhido por Deus, certo? Tinha essa associação entre política e religião, que agregava poder, né? O líder como uma divindade na terra. Os guerreiros assírios eram famosos pela crueldade com que tratavam seus inimigos. Daí vem também, não só nessas civilizações, mas como nas outras, usar a religião para justificar os processos de violência e as guerras, né? Pelo nome de Deus, vamos guerrear porque Deus está do nosso lado, Ele nos protege, nós iremos ser vitoriosos porque Deus está do nosso lado, etc, etc, etc. Tá? Então tem esse vínculo muito forte. Aqui temos uma imagem, né, dos assírios nas suas atividades de guerra, atividades militares. E aí a placa do Código de Hammurabi. É muito importante ter uma lei escrita para que não se mude, né, não se subverta a lei. Então é um marco histórico aí, o primeiro código de leis que temos conhecimento. A violência militar dos assírios tinha legitimidade por meio da religião. A conquista de territórios e riquezas era a missão divina dos reis, assim como eu acabei de falar. Os assírios eram extremamente agressivos e se vangloriavam de suas práticas sangrentas e tinham no terror e na atrocidade seus instrumentos de política externa. Ou seja, eles adoravam essa fama, né, de agressivos e violentos, porque os outros povos o respeitavam e os temiam, tá certo? Então eles se vangloriavam dessa prática violenta. As classes dominantes na Síria eram formadas pelos comandantes militares que enriqueceram com os espólios de guerra, ou seja, com as conquistas de guerra, eles vão aí se apropriar e vão formar aí uma elite. Então, quem é a elite? São os membros do comando militar. Terras também. Tá? Os conquistadores assírios inventaram uma nova política com relação aos povos conquistados. Para prevenir revoltas nacionalistas, os assírios obrigavam o povo conquistado a migrar em grande quantidade para outra área do império. Eles eram desalojados. Tá? Vocês terão que morar em outro lugar, para que não houvesse aquele vínculo, né? Geralmente as pessoas têm um vínculo com a região onde elas nasceram, cresceram e se desenvolveram. Para quebrar esse vínculo, eles transferiam esses povos. O exército assírio era gigante, jamais visto no Oriente Médio ou no Mediterrâneo. As exigências da guerra criavam inovações tecnológicas e isso fazia dos assírios um povo praticamente imbatível. Espadas de ferro, longas lanças, armaduras de metal e machados de guerra, arietes, escudos, os tornavam inimigos temidos nas batalhas. Então havia uma tecnologia bélica militar superior. Aí temos a imagem do domínio, né, da extensão territorial do Império Assírio. Vai até lá, ó, toda essa parte verde, né, sublinhada aí pelo vermelho, uma linha vermelha. Vai do Egito à região da Pérsia e se expande também para a Ásia Menor, que é a Turquia, lá em cima, certo? Esses domínios multiplicaram-se sobretudo a partir do reino de Assurbanipal, que foi o último rei assírio antes do império sucumbir, ou seja, ser derrotado.
e a Mesopotâmia ser tomada pelos caldeus. Então a gente percebe uma sucessão de povos no poder. Eles vão se enfraquecendo. Quem estava nas aulas de presenciais, nós falamos sobre os egípcios. Eu falei muito sobre isso, o Alto Império, o Médio Império e Baixo Império. Há muita troca no poder por alguns problemas internos ou fraquezas que permitem que outros povos possam imprimir guerra e dominar. Os acadianos eram uma tribo de nômades que vieram do deserto da Síria. Os acádios chegaram à Mesopotâmia por volta de 2550 a.C., enquanto esse território estava dominado pelos sumérios, e ficaram por ali, tá certo? Olha lá, eles estão desde a época dos sumérios, os acadianos. Nós falamos sobre eles, foram eles que substituíram, né, os sumérios. Entretanto, a guerra entre os sumérios para permanecer no poder acabou dando espaço para que a conquista acadiana da Mesopotâmia tivesse êxito. Mas esses dois povos, de culturas similares, acabariam se unificando para formar o primeiro império da Mesopotâmia. Então, nem sempre um povo é totalmente dizimado ou destruído. Ele pode ser anexado, como falamos lá atrás, os remanescentes são anexados dentro do território e passam a fazer parte daquela sociedade, daquela civilização. Temos a imagem aí do tamanho do Império Acadiano, né? O Império Ácade, que tinha como base a cidade de Ácade, tá certo? Os mais famosos imperadores foram Sargão I, que comandava a cidade, conquistou a maior parte do território, chegou a ser reconhecido como soberano dos 4 cantos da terra, ou seja, rei do mundo inteiro. Um mundo inteiro até então conhecido por eles, aquela região, certo? Aquela região representava o mundo inteiro. Sob a liderança de Sargão I, os acadianos criaram um estado centralizado, nos moldes sumérios, e avançaram nas táticas militares através da mobilidade pelo deserto, com armamentos leves, como o venábulo, que era uma lança, para elevar a resistência de seus guerreiros. Temos a imagem aí do rei Sargão, certo? Em batalha, né? Com a sua arma de guerra, seu arco e flecha. E os caldeus, em 627 a.C., né? São um dos últimos a ocuparem o território. Uma série de guerras eclodiu no Império Assírio sobre quem deve governar. Estas guerras enfraqueceram muito o império, e percebendo essa fraqueza, os babilônios, os medos, os citas, os cimérios formaram uma coalizão que atacou o Império Assírio. Em 612 a.C., eles destruíram Nínive e o último exército assírio em 605 a.C. Em seu lugar, a Babilônia, sob seus governantes caldeus, e os medos configuram um novo império. Aí temos aí, ó, o domínio também dos caldeus. Uma outra imagem, também na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Os caldeus conseguiram derrotar os assírios, que já eram atacados por outros povos, né? Já eram enfraquecidos, né? Por outros grupos que eles se defrontavam. Os mesmos caldeus organizaram o segundo império babilônico e por isso ficaram conhecidos como neobabilônicos. Seu principal rei foi Nabucodonosor. Os caldeus, ou Império Neobabilônico, deixaram um legado cultural significativo com realizações de grandes obras públicas, ou seja, os que os arqueólogos conseguem encontrar. Então, ele deixou muita material histórico arqueológico aí para serem estudados. Aí temos a imagem de Nabucodonosor, né, o grande imperador, comandou os caldeus e formaram um novo império que teve como capital a cidade da Babilônia, fundada pelos amoritas. Através de uma política imperialista, Nabopolassar passou a controlar um vasto império. Assim como quase todos os povos do mundo antigo, os caldeus praticavam a religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses.
Marduk, deus adorado por toda a Mesopotâmia, era a principal divindade da religião dos caldeus. A principal atividade econômica era a agricultura. Os povos conquistados por eles eram obrigados a pagar tributos. O dinheiro arrecadado era gasto na construção de novas cidades. O império teria uma notável evolução no reinado de Nabucodonosor, em que novos palácios e enormes construções foram feitas, como a Torre de Babel, que nós citamos lá atrás, e uma do que é chamada as 7 maravilhas do mundo antigo, os supostos jardins suspensos da Babilônia. Os sucessores de Nabucodonosor não conseguiram manter a hegemonia, o domínio do império caldeu por muito tempo. O império neobabilônico chegaria ao fim em 539 a.C., em que o império persa, governado por Ciro o Grande, conquistaria toda a Mesopotâmia, transformando a Babilônia numa simples província persa. Veremos isso mais à frente em nossas próximas aulas sobre o Império Persa, certo? Sobre os gregos e os persas. E é isso, pessoal. Aqui foi só uma parte aí para a gente entender como se deu o desenvolvimento das primeiras civilizações. Eles progrediram muito depois dessa junção de uma grande quantidade de pessoas morando em cidades. As primeiras cidades do mundo, tá? São registradas ali na Mesopotâmia. É considerado também o berço da civilização, tá certo? Egito e Mesopotâmia são o berço da civilização. Ali podemos ver de que maneira eles se organizavam. Inclusive esse foi o objetivo de muitas das minhas questões, né, nas atividades, nos trabalhos para entregar que valem nota. Descreva a organização social. Então nós vemos lá século XVIII a.C., como as pessoas já se organizavam e o desenvolvimento técnico e tecnológico da época. Tudo isso são heranças, né? A nossa herança. Nós herdamos toda essa organização e tentamos aperfeiçoar, tá certo? Veremos na nossa próxima aula a organização social dos povos, dos egípcios, dos hebreus e dos fenícios, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Teremos muitas outras e até a próxima, pessoal.